Romanos 11, 33. Quem preferir ouvir, fica à vontade. Glória a Deus. Posso ler? Amém. Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis, inacessíveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a intenção do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos refletir um pouquinho nessa noite as profundezas de Deus, os mistérios de Deus, os segredos de Deus, os intentos de Deus. Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 1 Coríntios capítulo 2, quando ele fala dos espirituais ou dos carnais. Eis que os espirituais têm a mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente do servo, a mente do filho. A mente daquele que entende que por ele, para ele, através dele, são todas as coisas. Quando nós começamos a entender que nós somos filhos, nós começamos a entender quem é Deus. Quais são os caminhos de Deus, quais são os pensamentos de Deus. Amém? Conhecer a Deus não é praticar obras. Conhecer a Deus é honrar a Deus, é glorificar a Deus. Amém? É crer que todas as coisas são por Ele, para Ele e através dele. Me desculpa o comparativo, mas tu és uma coisa. Amém? Tu é uma coisa, eu sou uma coisa. Essa chuva é uma coisa. A lua que vai aparecer ou não é uma coisa. As estrelas é uma coisa. Todas as coisas são por Ele. Amém? Então Paulo fica impressionado e tenta nos passar essa mensagem de quão insondáveis, quão maravilhosos, quão mais altos são os caminhos do Senhor. Isaías confirma a mesma coisa. Isaías capítulo 55, do 9 ao 10, ele começa falando. O Senhor diz: os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, e os nossos pensamentos humanos não são os do Senhor. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1. E nós vamos meditar um pouquinho na história de Jó nessa noite. Jó, antes de Salmo. Jó capítulo 1, versículo 1. Não deixe que nada roube o que o Senhor tem para falar contigo nessa noite. Amém? Fica crendo. Que os segredos do Senhor são revelados para aqueles que o têm. Provérbios diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o têm. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, presta atenção, ele é parecido contigo. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Para quem não sabe, talvez alguém fique em dúvida, Jó foi um personagem fictício ou alguém real? Real. Os evangelhos citam Jó, Tiago cita Jó. Amém? Então Jó, sim, foi um personagem real. Foi um homem que viveu bem provavelmente na era patriarcal, um pouquinho antes de Abraão. Ele era da terra de Uz, talvez um parente de Abraão. Amém? Não vai dar para dar o contexto da época, mas era uma época que ainda servia-se a Deus de uma forma muito individual. Deus se revelava para pouquíssimas pessoas. Só que no finalzinho do livro de Jó, antecipando um pouquinho, Jó conhecia Deus, sim ou não? Sim e não. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Amém? Só que quando nós conhecemos Deus só de ouvir falar, irmãos, esse Deus se torna um Deus muito raso. Não é o Deus de Romanos capítulo 11, versículo 33. Amém? E era isso. Muitas vezes a gente prega e fica tentando identificar o porquê do sofrimento de Jó.
Por que do sofrimento de Jó? O único motivo é que Deus queria se revelar para Jó quem ele é. E vice-versa. E queria mostrar para Jó quem Jó era. Amém? Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus. E ele se desviava do mal. Só que tinha algo em Jó que, se não fosse transformado, o levaria para o inferno. Amém? A gente conhece pessoas assim, nos deparamos com pessoas assim. Talvez nós ainda somos assim. Nós somos sinceros, nós somos honestos, pagamos as nossas contas em dias, não fazemos mal para ninguém, o que adquirimos é com o nosso dinheiro, aonde vamos é com o nosso dinheiro, até se desviamos do mal. Mas o problema é que às vezes esse tipo de comportamento te faz ou me faz orgulhoso. Nós vamos descobrir nessa noite que Jó era um homem orgulhoso. Amém? Vamos ler mais alguns versículos. Versículo 7. Então o Senhor disse para tu não ficar fora de contexto, a vez que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, os anjos. Os anjos foram prestar conta com Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E Satanás foi no meio. Então o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra parecido com ele. Ele é um homem sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto ele tem? E a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfemará na tua face. Então disse o Senhor, presta atenção: Deus vem e incita Satanás a algo. Eu preguei uma vez algo parecido. Para que tu entendas, Satanás é aquele que faz o serviço sujo. Amém? Porque tudo é dele, tudo é para ele. Jó precisava ser testado e provado no seu orgulho. Amém? Jó ouvia falar de Deus. Ouvia falar que ele se agradava a Deus fazendo coisas. Amém? Amém? Amém. Então Deus vem e incita Satanás. E Satanás começa a entrar na onda de Deus. Caiu na vontade do Senhor. E ele diz: olha, Jó só te serve porque tu dás tudo para ele. Se tu tirares tudo, se tu vir com mal sobre a vida dele, ele vai deixar de te servir, vai blasfemar na tua face. Deus vai e tira? Deus tira? Não. Deus falou: Satanás, pode ir. Vai lá, Satanás, toca. Podem tirar tudo que ele tem. Amém? Satanás é o agente do mal, irmãos. Satanás é o agente do mal. E a sementinha que precisa ser arrancada está dentro de nós. Nós vamos ler Tiago depois. Por isso que ninguém, ao ser tentado, diga: de Deus sou tentado. Quem te tenta é o diabo. Porque tem algo dentro de ti que ainda precisa ser transformado. Não basta ser reto, nem sincero, nem fugir do mal. Tem que ter intimidade com Deus, tem que ter relacionamento com Deus. E as palavras têm sido pregadas ultimamente, irmãos. Amém? Deus nunca nos... Nós vamos continuar repetindo isso. Deus nunca quis nos colocar dentro de uma jaula. O que Deus tem para nos oferecer é um relacionamento. Amém? Não devemos errar, mas quando erramos, temos perdão. Essa sinceridade do Senhor sempre buscou. E Satanás vem, tu conhece a história, ele começa a matar os filhos de Jó, começa a destruir tudo que Jó tem, Jó não blasfema. E Satanás volta novamente e pede para tocar na vida de Jó. E Deus fala: pode tocar na vida, porém não mata. Vamos ler agora o versículo 23.
do livro de Jó. Vamos tentando colocar um pouquinho de contexto nessa história. É um livro enorme, capítulo 23. São 42 capítulos do livro de Jó. Jó fica doente, provavelmente lepra. O companheiro dele é um caco de telha para se coçar. A sua esposa, em vez de animá-lo, incentiva ele a amaldiçoar a Deus, blasfemar contra Deus e morrer. De repente ele recebe a visita de 7 amigos. Os amigos veem o estado lamentável dele e também não conhecem Deus profundamente. Ficam 7 dias sentados sem falar nada. No 8º dia eles começam a questionar Jó. Todos os 3 tinham uma teoria e todos chegavam à mesma conclusão. Jó estava assim porque tinha pecado. Todos achavam a mesma coisa. E Jó estava assim porque ele tinha pecado. E Jó começa a questionar. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó começa a questionar por que os ímpios não são castigados. E se tu ler o livro um dia, tu vai ver que ele sim começa a demonstrar orgulho. Ele começa a citar as suas obras. Ele não amaldiçoou Deus, ele não blasfemou Deus. Mas sim, ele começa a argumentar que não haveria motivo para ele estar naquele estado. Capítulo 23, versículo 1. Achou? Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, e violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Jó estava angustiado porque ele estava procurando Deus e ele não estava encontrando. Ele queria uma resposta. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de quê? Esse é o problema de alguém que é reto aos seus olhos, sincero e se desvia do mal, mas não tem um relacionamento íntimo com Deus. Sempre que a gente vai conversar com alguém que não tem um conhecimento de Deus, uma intimidade, alguém que não entra num quarto e só sai depois que ouve a voz de Deus, o que ele mais tem é argumento. Tu quase fica achando que tu não és crente. De tantos argumentos que as pessoas têm. Amém? Para não precisar ter essa busca, essa intensidade, esse relacionamento. Algo vivo. Algo que eu não vou conseguir passar para ti. Algo que os amigos de Jó não conseguiram passar para ele. Amém? Aquilo que Deus sempre quis desde Êxodo. Moisés, diga ao povo que o povo se santifique. E eu descerei e falei com todo o povo. E o povo disse, não fala Deus com nós, fala tu com nós, Moisés. Por quê? Porque o povo não queria se santificar. Então Jó começa a dizer, muitos argumentos eu teria. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que ele me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia ele comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleiteia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Veja que a esperança de Jó está assim no Senhor. Sim, ele cria sim que existiria justiça sobre a vida dele, mas Jó em nenhum momento se coloca como pecador. Como alguém que não estava entendendo todo aquele mover, todo aquele movimento, tudo que cercava a vida dele. Amém? Amém? Então se a tua vida tinha um rumo, tem um rumo, e volta e meia as coisas saem do rumo, é porque Deus quer se apresentar para ti de uma forma que tu nunca conheceste. Amém? Talvez tenha alguém que só ouve falar de Deus, não sei quanto tempo, mas nunca provasse o poder, o amor, as coisas insondáveis daquele que tudo criou por ele. Amém? Mais alguns versículos. Versículo 9. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prova-me, sairei como ouro. Jó era orgulhoso ou não era orgulhoso, irmãos? Amém?
Ele queria achar Deus, ele queria ser achado por Deus, para que Deus provasse as suas obras e ele saísse o quê? Purificado. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos meus lábios nunca apartei, e as minhas palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento. Capítulo 38. A história continua, Jó vai debatendo com seus amigos. Capítulo 38, versículo 1. Deus começa a falar com Jó. Amém? Com todo amor e carinho nessa noite. Se tu ainda não mudou a tua postura, porque tu ainda não ouviu Deus. Tu vais ver que no momento que Deus entra em cena, quando Jó ouve a voz do Senhor pela primeira vez, irmãos, o seu olhar altivo deixa lugar para a humildade. Aquela confiança toda vai embora. Amém? Aquilo que Jó nunca tinha visto que ele era, ele começou a ver. Depois disso, depois de longos debates entre Jó e seus amigos, depois de muitos argumentos de Jó, depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Deu um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho? Quem é esse que escurece a minha vontade com palavras sem conhecimento? Agora te veste os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tu tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? E Deus vai, irmãos. Deus vai fazendo algumas perguntas para Jó. Perguntas que nem eu sei responder, e nem... Ontem estávamos com alguns irmãos conversando algumas coisas. E nós temos sempre essa tendência de entender a mente de Deus. A gente sempre tem a tendência de querer voltar um porquê atrás. Sim ou não? Nós temos a tendência de nos preocupar com o que não é para ser. Nós temos a tendência de dar importância ao que não é importante. Nós não sabemos, nós não estávamos. Nós não estávamos quando os céus foram criados, quando as águas foram separadas, mas nos foi dito que Deus fez todas essas coisas. Amém? Só isso já faz diferença entre nós e o nosso Deus. Esses são os motivos para que nós o honremos. Esse é o motivo para que quando nós não entendemos as coisas, nós vamos perguntar ao Senhor: o que está acontecendo? Nós abandonamos os nossos argumentos. Amém? Está chegando o tempo de nós nos desarmar dos nossos argumentos, das nossas desculpas. Está na hora de nós começarmos a glorificar, a honrar, a exaltar ao nosso Deus. Amém? Se tu ler, Jó não respondeu nenhuma das perguntas, porque ele não sabia nenhuma delas. Capítulo 40, versículo 1. Deus pegou pesado com o teu amigo Jó. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender, o questionar a vontade do Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus, que responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que eu sou vil, indigno. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Amém, irmãos? Jó começou a colocar a mão na boca, Jó começou a parar de argumentar, Jó parou de começar a dar desculpa. Jó começou a se achar homem indigno. Jó começou a esquecer as suas boas obras, depois que ele ouviu a voz do Senhor.
O Senhor só queria uma coisa na vida de Jó. O Senhor só quer uma coisa na nossa vida, irmãos. A nossa rendição plena. O Senhor quer que saia da nossa boca: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe, busque entender menos e obedecer mais. Amém? Busque entender menos, irmãos, e obedecer mais. Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele tem a mesma atitude que Jó. Ele vê os querubins, e quando ele vê os querubins, ele diz: ah, Senhor meu, vou morrer porque eu sou homem de quê mesmo? De lábios impuros. Por que Isaías chegou à conclusão que ele era homem de lábios impuros no meio de uma geração impura? Porque ele viu o Senhor. Amém? Ele viu o Senhor. E a Bíblia diz que Jó era um servo do Senhor. Jó representa um eleito do Senhor? Sim. Assim como eu e tu. Amém? Dispensações diferentes, maneiras de Deus se relacionar diferente. Agora, aqueles que são do Senhor, o Senhor vai mover os céus e a terra. Por mais polêmico que seja, o Senhor vai mover Satanás. Moveu ou não moveu? Moveu ou não moveu? Irmãos, foi Deus que puxou o assunto com Satanás. Se Jó, o personagem, é real, e tu diz para mim que ele é, essa história é real. Essa conversa entre Deus e Satanás em favor de Jó, ela é real. Se Deus não incita Satanás na vida de Jó, Jó não deixaria de ser orgulhoso, Jó não botaria a mão na sua boca e dizia: miserável homem que sou, me ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu não quero o teu juízo, eu quero a tua misericórdia. Amém, irmãos? Eu não sei se tu sabe, mas o trono branco, o juízo final, não são para os salvos, são para os que se perdem. E veja que Jó clamava pelo trono de Deus para quê? Para que ele fosse julgado por Deus. E tanta confiança que ele tinha nas suas obras. Né, irmãos? Só que esse mesmo profeta Isaías, que foi citado, que também era homem digno, ele diz que as nossas obras são como o quê? Trapo de imundície. Trapo de imundície. Aquilo que as mulheres usam na sua parte sexual quando estão menstruadas. Para o Senhor, as nossas obras, as obras de Jó, irmãos, para o Senhor, o Deus que criou todas as coisas. Perante os homens, talvez as nossas obras são boas, elas são até dignas de aplausos, mas quando se trata do Senhor, elas são trapos de imundície. Amém, irmãos? Jó falou: ah, Senhor, eu não tenho nada para falar para ti. Eu sou homem impuro, eu sou homem indigno. Leia em casa o livro. Pela primeira vez sai da boca de Jó: eu sou um pecador. Eu sou um orgulhoso. Eu achava que eu conhecia os caminhos, eu achava que o Senhor não agia justamente. Porque os ímpios não eram julgados como eu acabei sendo julgado, dizia Jó. Sim, se tu és um eleito, o Senhor vai mover os céus e a terra. Os céus, literalmente, e a terra. Para que tu coloque a mão na tua boca e pare de argumentar e diga: Senhor, eis-me aqui. Amém? O último capítulo em Jó, capítulo 42. No 40 e no 41, Deus continua fazendo perguntas para Jó. Ele queria ver se Jó mudava de ideia e respondia alguma. Amém? Amém. 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: está acompanhando? Amém. Jó vai responder para o Senhor, mas não é nenhuma das perguntas que o Senhor fez. Bem sei eu que tu tudo podes, nenhum dos teus pensamentos são impedidos. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o
conselho. Veja que Jó vai responder para o Senhor aquilo que o Senhor falou para ele no capítulo 38. Ele disse: Senhor, agora eu entendi que tudo podes. Os teus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Amém? Amém? Versículo 3. Metade do 3. Por isso, porque eu não te conhecia, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e tu... Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensina. Jó não queria mais argumentar, irmão. Jó queria o quê? Aprender. Quando nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos quem nós somos. E nos fica muito claro quanto nós precisamos conhecer do Senhor. Quando nós ouvimos a voz do Senhor pela primeira vez, são esses os sintomas que têm que aparecer em nós. Saber quem nós somos e de quanto nós precisamos ser ensinados pelo Senhor. Quanto de ti tu ainda estás cheio? Quanto ainda tem de ti? Amém, irmãos? Vir todo domingo nesse lugar não nos faz conhecer o Senhor. Vir todos os domingos nesse lugar não nos faz, irmãos, conhecer o Senhor. Conhecer ao Senhor está atrelado a saber quem nós somos. Deixa o Senhor te convencer de quem tu és. Versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Eu te conhecia porque os outros falavam quem tu és. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso, por ter uma experiência real contigo, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém, irmãos? E amigos, que depois que acabou essa conversa do Senhor com Jó, depois de Jó ter sido provado, e sim, aprovado, sim, aquilo que Jó desejava, ainda sem entendimento, aconteceu na vida dele. Sim, irmãos, ele saiu provado e aprovado, e saiu puro que nem o quê? O ouro. Amém, irmãos? Nós somos provados e aprovados, e somos sim purificados, irmãos, quando o Senhor encontra em nós arrependimento. Quando o Senhor encontra em nós dependência. Quando nós dizemos: Senhor, tu fala e eu escuto. Eu te pergunto, Senhor, e tu respondes. Amém, irmãos? O que mais tem é crente dando conselho para Deus. O que mais tem, irmãos, é cristão querendo reescrever a Bíblia. O que mais tem é crente querendo tirar a cruz da palavra. A cruz, irmãos, é a base do Evangelho. Amém? A cruz, o sofrimento, a privação, o morrer, o se negar, o se doar, ela é a base. É a base do que aquilo que é Deus, dos mistérios, dos conselhos, da vontade. Amém? Terminada a conversa, Deus fala para os 3 amigos: pegue sacrifícios e leve para Jó, e Jó vai oferecer por vocês. E da mão de Jó eu vou aceitar. Aqui no finalzinho desse livro nós conseguimos sim ver Cristo revelado. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó
outro tanto em dobro, a tudo quanto antes ele possuía. Se ele tinha 7.000 vacas, ele ganhou 14.000 vacas. Só a mulher e os filhos que não foi multiplicado, porque era para ser bênção. Amém? O propósito era o Senhor abençoar Jó. Então ele ficou com a mesma mulher que ele tinha e nasceram os outros filhos que tinham morrido. Mas toda a possessão de Jó foi o quê? Duplicada. O Antigo Testamento é a sombra do Novo. Amém? Então se tu se converter, se tu tens uma casa, não é 2 casas. Não é um carro, 2 carros, não é isso. A Bíblia diz que a glória da primeira casa será maior do que a segunda. Então quando nós conhecemos o Senhor, quando nós somos inseridos no Senhor, nós nos fazemos o que? Casa de Deus, o Espírito habita em nós. Mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala da ressurreição dos mortos, se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, quem nós somos? Os mais miseráveis de todos os homens. Amém, irmãos? Paulo diz que existe uma outra habitação. Amém? A glória dessa segunda casa, a glória dessa segunda habitação, irmãos. Amém? São esses caminhos, esses pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, que tem que nos motivar. Igual conversávamos ontem, uma boa parte se motiva a ser obediente a Deus por causa do inferno. A minha motivação não é o inferno, o medo de ir para o inferno. A minha motivação, irmãos, é querer ir para a Nova Jerusalém. Amém? Conhecer essa segunda casa, essa outra habitação que eu terei, que tu terás, que será muito melhor do que essa que tu habitas. Amém, irmãos? Então sim, vale a pena. Jó conheceu quem era Deus. E já de cara Deus começa a ensinar princípios para ele. Os amigos chegam com as ofertas e ele diz, Deus mandou entregar para ti. Tu és o aceito do Senhor. Então agora tu vais interceder em nosso favor. Pensa em 3 amigos treva que Jó tinha. 3 amigos que perturbaram ele 30 e tantos capítulos. E o Senhor diz, olha Jó, agora tu que me conhece, ora por esses, para que esses também venham me conhecer. Amém, irmãos? Durante o período que Jó orava, durante o período que Jó começou a corresponder com aquilo que Deus estava revelando, o cativeiro, aquilo que prendia ele, irmãos, aquilo que afastava ele de Deus, começou a ser o quê? Mudar. É a graça que nos cerca, é a graça que nos envolve, é a graça que faz com que nós sejamos convencidos, irmãos, a obedecer a esse Senhor, a se render a esse Senhor. Amém? Quantas coisas talvez o Senhor já te pediu, e talvez tu já fez e tu parasse, e não prosseguisse. A Bíblia diz, conhecei o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém, irmãos? Posso ler mais uma passagem? E se for 2? E se for 3? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 8. A igreja é a figura do quê? Do Antigo Testamento mesmo? Do deserto. Sim ou não? Foi no deserto que Deus provou o povo e levou para Canaã, a terra prometida. Amém? Capítulo 8, versículo 1. Todos os meus mandamentos que hoje eu te dou, te ordeno, para que vocês o quê? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os fazerdes, para que vivais. E vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para fazer saber o que tu tens no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E no deserto ele te humilhou,
te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas do que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Confessai, pois, no teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Amém, irmãos? Se precisamos estar no deserto, se precisamos estar no local onde somos humilhados. Amém? Humilhado aqui, irmãos, não é desrespeitado. Humilhado aqui não é ser humilhado pelo teu irmão, é humilhado pelo Senhor. Amém? É que sim, quando muitas vezes nós temos que engolir o choro. Quando muitas vezes, sim, nós estamos com a razão e temos que perder a razão. Ou muitas vezes temos que descobrir que nós não estamos com a razão. Amém? Eu creio que a maioria das vezes é isso. Amém? No deserto o Senhor provou o povo. No deserto, irmãos, o Senhor fez com que tivesse escassez. Para que tinha que ter escassez? Para que o Senhor viesse com a provisão. Amém? É esse tipo de relacionamento que o Senhor tem para o seu povo. Irmãos, isso é muito difícil, na verdade isso é impossível de tu entender com a tua mente. Isso tem que ser experimentado. Isso é vivência. É o que Paulo falou. Quão insondáveis são os teus caminhos, ó Senhor. Deus instituiu sim a igreja. Deus instituiu sim o seu povo, para que ali nós andássemos, para que ali nós fôssemos ensinados, provados, testados, para ver o que está no nosso coração. Amém? E o Senhor vai continuar me provando e te provando. O que está no teu coração? O que te fez vir aqui nessa noite? O que te faz vir até o Senhor? O que te faz não desistir? O que te faz prosseguir? Amém? Creia que o Senhor tem o poder para sondar, para mover, para te ajudar e para te transformar. Amém, irmãos? E qual é o propósito disso tudo? O propósito é eu guardar o mandamento? O propósito é que eu guarde o mandamento? Não, o propósito é que eu viva. Amém? A vontade do Senhor, eu sei que parece meio contraditório, meio ambíguo, mas a vontade do Senhor não é que eu guarde o mandamento. Eu guardo o mandamento porque a vontade do Senhor é que eu vivo. Amém? Nós trocamos a ordem das coisas. E daí nós ficamos preocupados com o mandamento, esquecemos do amor do Senhor. É Ele que supre, irmãos. O querer é dele e o realizar é Ele quer que nós vivamos, irmãos. Ele vai mover todas as coisas para que nós cumpramos os seus mandamentos e vivamos. Glória a Deus. Tiago capítulo 1. Dá um pulo aí na tua Bíblia. Depois de Hebreus. Um pouquinho antes de Apocalipse. Tiago capítulo 1. Versículo 2 a 8. Novo Testamento. Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, escreveu: Meus irmãos, tenham por grande prazer quando cairdes, passardes em várias tentações, provações, sabendo que a prova da tua fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, completa, para que tu sejas perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, que sabedoria? Sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Se alguém tem essa falta de sabedoria, o que tem que fazer? Peça a Deus
que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á nada. Amém? Irmãos, é pelo caminho mais difícil. Não foi pelo caminho mais difícil que Deus levou o povo para o deserto? Sim ou não? Foi pelo caminho do mar. Qual era o propósito? O povo não desistisse. Então, se eu te apresentar a sabedoria de Deus, tu vais voltar atrás, tu vais desistir porque ela será incompleta. Essa sabedoria, esse entendimento, aquilo que ainda está faltando, irmãos, tu tens que pedir para Deus. Amém? Agora, como é que tu vai pedir para Deus se tu não ora? Agora, como é que tu vais orar se tu começou a ser provado e a tua paciência, a tua longanimidade, a tua busca, o teu querer, o teu desejar parou pela metade? Amém? Se cansou. Por isso que às vezes tu ouve, e quanto mais ouve, mais questionamento surge no teu coração. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Alguns poderiam dizer, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, aquele que não tem sabedoria, aquele que não entende os caminhos do Senhor, se tu não estás entendendo por que tu estás vivo até hoje, por que estás vivendo isso, por que tu vive andando em círculo, por que tu não consegue se firmar? Irmãos, aquilo que tu sentiu, tu que não tem conseguido se firmar, tu sentiu, não fui eu que te toquei. Tu sabes disso. Amém? Tu sabe que foi o Senhor que te tocou. Tu sabe que foi o Senhor que te motivou a mudar algumas coisas. Mas por não ter paciência, por não ter desejo de conhecer mais, de buscar, de ir até o Senhor, acabamos muitas vezes falhando. Amém? Não tem conhecimento, peça a Deus. Irmão, não é conhecimento para pregar. Não é conhecimento para ensinar aos outros. É conhecimento para tu entender quem és tu e quem é Deus para ti. Não confunda as coisas. Não vai no teu quarto orar e dizer, Senhor, me dá entendimento, porque eu quero sair pregando para todo mundo. Tu precisa conhecer quem é Deus para que Deus pregue para ti. Amém? Para que tu ouças a voz do Senhor, aquela que nos convence, aquela que nos gera vida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 12. Quem quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Quem quer ser mais do que feliz? Versículo 12. Mais do que feliz é o homem ou a mulher que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que amam ao Senhor. Amém, irmãos? Não faça como alguns que vão dizer, talvez, Senhor, manda a prova, manda a luta. Não. Diga, Senhor, faça-me conhecer a tua vontade. Senhor, faça-me conhecer, reconhecer, Senhor, o que tem dentro de mim que insiste em não sair. Amém, irmãos? Mais do que feliz é o varão que sofre a tentação. Irmãos, Deus instigou Satanás para tentar a vida de um eleito. Amém, irmãos? Porque só a salvação se Cristo for revelado em nós. Não há salvação, senão em Cristo. E não existe Cristo para quem não é pecador. Amém?
Não existe amar a Deus se não for através de Cristo. Então começa a ficar